Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós louvamos a Deus por mais esse capítulo 35 e vamos juntos adorar o Senhor. Qual é o hino aí? O número? 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz. Versículo 20 a 29. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração confiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeites para a luminária, e óleo para a unção, e incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Muito bem, é um texto longo, mas é preciso porque está conectado, certo? Está conectado ao que nós vamos apresentar. E hoje eu vou falar sobre isso aqui, apresentando a oferta. Ontem nós falamos sobre como ofertar, e agora vamos falar sobre a apresentação. Há um autor que pergunta, depois que Moisés falou, quanto tempo demorou para o povo apresentar a oferta? Moisés falou, e ele especificou que tipo de oferta as pessoas deveriam trazer. Mas quanto tempo demorou? Não se sabe ao certo quanto tempo, o texto não diz. Mas uma coisa nós temos absoluta certeza. O Espírito de Deus moveu o coração do povo, de modo que eles foram apresentar essa oferta ao Senhor de imediato. E o certo é que, em primeiro lugar, eles foram fazer isso, coloca aqui, eles foram fazer isso sem emocionalismo.
Pastor Zé, o senhor está dizendo que eles não tinham emoção? Tinham. O que eu estou falando é que a oferta de cada israelita para o tabernáculo, ela não era fruto impensável. Ela não era fruto de um mero emocionalismo. Aquilo que às vezes uma noite, alguém por uma emoção, por um desejo, oferta, mas não sabe a essência do ofertar. Veja que Moisés falou, depois eles pensaram, foram para casa e depois trouxeram a oferta. Não demorou muitos dias. O certo é que quando eles trouxeram aquela oferta, eles estavam conscientes que aquilo ali era para Deus e para a obra de Deus. Cada homem, cada mulher que estava se dispondo a ofertar, não era uma mera casualidade ou apenas emocionalismo. Não. Era uma oferta sabendo o porquê e para que estava sendo doada. Então, na apresentação dessa oferta, conforme nós estamos vendo aqui, para a construção do tabernáculo, ela era feita sem aquela emoção que não tem reflexão, aquela emoção que não pensa, porque nós sabemos que em Marcos 12, 37, 38 em diante, o Senhor Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós sabemos que a alma é a parte emocional, mas o nosso amor para com Deus não parte de um emocionalismo irrefletido, impensável, casual. Não, é consciente. Salmo 100, verso 2. Sabei que o Senhor é Deus. O verbo conhecer, o verbo saber, já traz essa conotação. Então, como apresentar essa oferta ao Senhor? Ela deve ser apresentada sem emocionalismo. Segundo, ela deve ser apresentada de 3 maneiras. Primeiro, ato de fé. Ofertar é um ato de fé. Ofertar não é apenas trazer um dinheiro. Ofertar não é apenas trazer algo para Deus. Ofertar é um ato de fé. Porque você sabe que está fazendo para o Deus que te salvou, para o Deus que te ama. E Hebreus 11:6 diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, ninguém pode ofertar se não for pela fé. Você não está ofertando para um homem, para uma instituição qualquer, que pode ser uma caridade. Você, quando oferta, é um ato de fé para com Deus. Isso é muito importante. É por isso que lá em 2 Coríntios 9:7 é dito: Deus ama quem dá com alegria. Vamos ver isso lá. Olha aí. 2 Coríntios 9:7. Estamos mostrando que você deve apresentar a sua oferta sem emocionalismo. Você deve apresentar a sua oferta como um ato de fé. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É um ato de fé. Você não vai ofertar por tristeza. Não, eu vou ofertar porque eu estou precisando. Não é uma barganha, não é uma troca, é um ato de fé. A segunda coisa é que ofertar é um ato de adoração. Quando eu estou ofertando, gente, eu estou adorando. Eu vou provar isso na Bíblia. Vamos lá para Mateus 2:11. Mateus 2. Vamos lá. Palavra de Deus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra. Então você vê que a adoração, ela é um ato de fé, mas ela também é adoração. Antes deles tirarem os 3 presentes, ouro, não é isso? Incenso e mirra. Sim. Eles vão tirar o ouro, o incenso e a mirra, vão ofertar. Mas antes de ofertar, o que o texto diz?
prostrando-se o adoraram. Sim, olha, primeiro você tem duas coisas aí. Você tem o prosconeu, você tem a questão do ajoelhar, e você tem o adorar, não é isso? Prostrando-se, adoraram. Então, naquela reverência, naquela piedade, quando eles, naquele ato de fé e de adoração, tiram os presentes, ouro, incenso e mirra. Eles sabiam para quem estava dando aquilo ali. Era para Jesus, o Filho de Deus. Ainda era criança. Era uma criança. Mas eles tiraram o ouro, incenso e mirra e apresentaram ao Senhor. E ofertaram ao Senhor. Então, às vezes quando o pastor diz, vamos colher a oferta para o bem da obra do Senhor. Aí o irmão, ele quer colocar qualquer oferta. Eu sempre quero dizer, e eu sempre digo e quero novamente reforçar. Nos cultos eu digo assim, agora é o momento da oferta, a gente pode orar. Também podemos dizer, continua a nossa adoração. Você não pode ofertar sem adorar, porque você está ofertando para aquele que merece a honra, a glória e o louvor. E segundo, você está ofertando para a obra dele. Gente, a oferta a Deus, coloquem na mente, no coração de vocês. Um irmão que está no culto ou no local e pega qualquer oferta e joga na obra do Senhor, ou não faz caso, ou pega um realzinho rasgado. E aí o próprio Malaquias vai dizer, para o governador, vocês dão algo melhor. E para mim, que sou o Senhor, vocês não me honram. Então, quando você for ofertar, tem que ser um ato de fé, tem que ser adoração. Oferta, se lembre disso, oferta é adoração. Mas também é uma ação movida pelo Espírito Santo. A oferta é uma ação movida pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. Veja bem, porque quando Moisés falou para trazer a oferta, se levantaram mulheres, o texto fala, mulheres, homens e príncipes. Todos se dispuseram a ofertar. As mulheres pegaram aquilo que elas tinham de mais precioso. Elas pegaram as joias, os espelhozinhos que elas usavam. Elas tiraram os brincos, elas tiraram as joias. Tudo que elas possuíam, elas pegaram e foram levar para a obra de Deus. Tudo. Mas quem fez aquela ação? O Espírito Santo. O Espírito Santo moveu cada uma dessas mulheres, para doarem suas joias, pendentes, espelhos, argolas, tudo. O texto aí está claro. Moisés só falou, Moisés não disse assim, quem der, quem ofertar vai ganhar isso. Não, porque ele já tinha consciência, cada israelita tinha consciência que era para Deus. E quando é para Deus, não se contribui por necessidade. Já foi lido aqui. Então, cada uma vai dar, cada mulher, cada homem, cada príncipe. Você tem a oferta do homem, você tem a oferta dos príncipes. Como os príncipes eram mais de condição financeira, eram melhores, eles vão dar a oferta de ouro, que era ouro puro. Eles vão ofertar com aquilo que eles, olha aqui, ó, segundo as suas posses. As mulheres vão ofertar com aquilo que elas tinham. Os homens mais pobres com o que eles possuíam. As mulheres mais ricas doavam aquilo que era melhor também, que elas tinham. E a oferta, ela deve ser segundo as posses. Vamos ver aí, Levítico 27, verso 8. 27, verso 8. Segundo as suas posses. Se Deus já te deu, você é abençoado, o irmão é pobrezinho, só tem um emprego, um salário. É por isso, gente, e aos líderes, não façam essas campanhas, ou não caia nesse golpe, quando uma pessoa começa a dizer assim, olha, se você tem fé, eu vou pegar aqui e você vai dar o salário desse mês, isso não existe. É contribuir segundo as suas posses. Vamos lá. É 27,8, né?
Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, Olha aí. então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie. Conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Tá vendo? Se for pobre, não é isso? Deus respeita isso. Agora vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, verso 1, vamos lá. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Veja bem, eles eram pobres, não é isso que está dizendo? A igreja da Macedônia, ela era pobre. Ele diz, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ainda acima da pobreza que eles tinham, nesse ato de fé, todos se juntaram e foram doar. Veja que a oferta ela é um ato de fé, como nós estamos falando, ela é segundo as posses. Agora, essa igreja aqui, ela abundou, ela superabundou. Por quê? Porque ela teve fé que o Senhor Deus podia mover os corações e eles tiraram da pobreza deles. Por isso nós estamos falando também aqui que é um ato de fé, está além das posses. Isso já no Novo Testamento. Da pobreza que eles tinham, eles se juntaram todos e eles aumentaram isso por amor. Veja o verso 3, né? Você leu o 3? Li. Como é que diz o 3? Porque segundo o seu poder, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Deram voluntariamente. Então, quando você for apresentar a sua oferta, é sem emocionalismo, é um ato de fé, é um ato de adoração, é uma ação movida pelo Espírito Santo, segundo as suas posses. Segundo as suas posses. O príncipe que tinha mais, ele dava mais. As mulheres que possuíam joias, condições, elas davam, por entender a grandeza da obra. Mas quem era pobre ia dar também entendendo a grandeza da obra, segundo as suas posses. Ou seja, na obra de Deus, todos podem participar. Isso aqui é tão importante, gente. Isso aqui é tão interessante, isso aqui é tão lindo, gente. É tão maravilhoso que vocês podem analisar aqui o seguinte: Deus começou chamando, 31 de Êxodo, chamando Bezalel, Oliabe, que eram peritos, eram especiais, eram capacitados. Agora, quando você olha dentro desse texto, você tem peritos, você tem mestres que sabiam trabalhar com ouro, com o bronze, com o ferro, com a madeira, mas você também agora vai ter a participação de homens simples e também de mulheres. Ou seja, na construção do tabernáculo espiritual, cada um tem o seu lugar. E o Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, ele diz que o Espírito reparte como quer para a edificação do corpo. Todos podem participar. Vê aí Efésios 4,16. Efésios 4,16. Vamos lá. Do qual todo o corpo, bem ajustado e bem ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, a participação de todos. Lá em Êxodo, vamos lá para Êxodo, no capítulo que nós estamos lendo, aí é dito que as mulheres também, mulheres sábias, pode ler aí, no versículo, as mulheres, além daquelas mulheres que iam trazer, e todas as mulheres sábias de coração. Olha, isso aqui é lindo. Isso aqui é para o tabernáculo. Quem diz que a mulher não pode fazer parte da obra da construção, não pode estar envolvida, é antibíblico. É antibíblico. Ela, a mulher, estava envolvida claramente. Nem todo mundo de Israel foi chamado para ser sacerdote, mas todos foram chamados para participar do santuário, do tabernáculo. Olha o que o texto diz: as mulheres sábias de coração, fiavam com as mãos e traziam fiado o pano azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino. Tá vendo? Ou seja, tinham aquelas mulheres que eram mais sábias
Tinha umas que tinham poder aquisitivo, davam ouro, davam joia, também estavam fazendo o trabalho delas. Mas tinha aquelas mulheres mais sábias, mulheres sábias, que também Deus vai precisar do talento delas. Deus vai precisar da capacidade delas no tabernáculo. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Então você tem pessoas de todas as qualidades, de todas as condições sociais, e eles são convocados para trabalharem na obra do Senhor. Ou seja, na construção desse tabernáculo, todos nós podemos participar. Isso é maravilhoso. E aqui você está vendo como você pode apresentar a sua oferta à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, que pela manhã está ouvindo a tua palavra. Tu és o Deus grandioso, maravilhoso, que coloca em nossas mãos os bens, posses, para que saibamos administrar como convém, em especial para a tua obra. Tire de nós a arrogância, a prepotência, a avareza, e que possamos te servir com aquilo que o Senhor também colocou em nosso poder. Abençoa teus filhos, os que precisam do milagre, da cura, manifesta isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a irmã Sheila, deixa eu ver. Mandar um alô para os irmãos da Itália, a irmã do pastor Marcos e o esposo dela. Isso. A Késia e Giovanni, Giovanni, né? Giovanni, né? É Giovanni? Giovanni. Um abraço, é um italiano que eu conheci, gente muito boa, alegre. E também a irmã Késia, né? Késia. Deus abençoe, Késia, um grande abraço. Os irmãos também, eles estão lá na Itália, né? A Késia e o irmão Giovanni estão lá da Itália. A irmã Leide oferece essa live em gratidão a Deus pela vida do filho dela, Eberton. Do filho dela, segura aqui, por favor. Eberton, que está rompendo mais uma primavera e pede ajuda em oração. E o irmão Rodrigo também diz que hoje aniversaria e pede oração. Muito Ele bem. é de Irauçuba, Ceará. Vamos lá, Provérbio 3 primeiro. E a irmã Neide também diz que a filha dela, Iraneide, está aniversariando hoje, em Recife, Pernambuco. Todos que estão aniversariando, Deus abençoe. Vamos lá. Olha a palavra de Deus a todos os nossos aniversariantes. Porque, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Um alô Guarde também para os a irmãos palavra. do Canaã dos Carajás, irmão Jonathan. Guarde a palavra, cada aniversariante. Guarde os mandamentos de Deus no coração. Eles vão te dar aumentos de dias, mas também de paz. Sempre eu estou dizendo aqui, não adianta só ter muitos dias e não ter paz, não ter alegria. E o Senhor te dá as duas coisas, aumento de dias, como também paz. Parabéns, que os sonhos, desejos sejam realizados segundo o querer de Deus. Aos irmãos de Carajás, grande abraço. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor Te abençoe e te dê santidade. parabéns para vocês. Muitas felicidades. Senhor Deus, Pai querido, abençoa teus filhos que completam mais uma primavera nesse dia tão especial. Continua abençoando, prosperando, guiando-os, dando força e, ó Pai, realizando os sonhos e os desejos de cada um segundo o teu querer e a tua vontade. Ajuda-os em tudo, prospera-os em tudo e dá vitória. Concede a tua paz, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.